Pessoal, então vamos lá, vamos continuar aí os nossos experimentos de fisicoquímica, dessa vez com uma aula muito interessante para a gente calcular aquela famosa constante R, a constante universal dos gases, ok? Então, na aula de hoje a gente vai utilizar um experimento bastante simples para produzir um gás e a partir da medida das propriedades que esse gás se encontra, né, propriedades termodinâmicas como temperatura, volume, pressão, a gente vai conseguir então determinar aquela constante R dos gases, ok? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com uma reação química que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, em que a gente vai produzir um gás específico que é o gás hidrogênio. E esse gás hidrogênio aqui, ele vai ser produzido a partir de uma reação de magnésio metálico com uma solução em excesso de ácido clorídrico, para garantir que todo o magnésio reaja e produza o hidrogênio. Então a gente vai ter a obtenção de cloreto de magnésio e o gás hidrogênio, que é o nosso gás de interesse, tá bom? Então vamos ver como que a gente vai produzir esse gás hidrogênio a partir do magnésio, beleza? Então vamos lá. Seguinte, primeira coisa que a gente tem aqui isso aqui é uma fotografia que mostra aí pra gente os principais as principais vidrarias que a gente vai utilizar na aula de hoje, tá bom? Eu tenho aqui um becker que a gente vai colocar com água, proveta para medir a solução aquosa de ácido clorídrico. Essa aqui é a solução de ácido clorídrico que vai ser utilizada, tá vendo? 1 mol por litro. Temos aqui lixa, alicate, eu vou mostrar para vocês para quê que vai ser utilizado. Um termômetro, obviamente para medir a temperatura. A nossa fita de magnésio é o nosso reagente, a partir dele que a gente vai produzir o gás hidrogênio pela reação com ácido clorídrico. Uma rolha com fio de cobre e esse tubo aqui vertical, não sei se está dando para ver aqui, ó, que está invertido, que lembra muito, né, pelo diâmetro, é uma bureta, só que ele não tem ali o finalzinho dele com a válvula e tudo. É um tubo que a gente chama de eudiômetro, que a gente vai inserir também a nossa solução de ácido clorídrico e o magnésio. É ali que vai acontecer a reação. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês o estudo dirigido em si. Esse arquivo que vocês já vão ter disponível para baixar aí para realizar o experimento, beleza? Então aqui está o estudo dirigido, ok? Com os dados experimentais, é esse o arquivo. Então vamos ver as etapas aqui desse estudo dirigido. Primeira etapa é a etapa que envolve pesar uma certa quantidade de magnésio, tá? Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer pegar a fita de magnésio, ok? Lixar e medir uma quantidade entre 10 e 35 miligramas, tá bom? Dessa fita. Com auxílio ali do alicate, vai ancorar essa fita no fio de cobre e acoplar, né, numa rolha de borracha. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa etapa experimental que envolve a pesagem do magnésio. Então, vamos lá. Aqui tem a fita de magnésio, ok? Ali naquele becker maior, a gente encheu de água, pode ser água da torneira mesmo, sem problema. Primeira etapa vai envolver o quê? Vai ser lixar essa fita de magnésio. Por que a gente tem que fazer isso, gente? Deve-se lixar a fita de magnésio porque o magnésio oxida muito facilmente. Então a camada superficial dessa fita pode conter muita impureza, muito óxido ali. E a gente quer obter, na verdade, quanto? A gente quer obter, na verdade, apenas magnésio para reagir com o excesso de ácido, tá bom? Então aqui mediu 11 miligramas depois de lixar. E o próximo passo é o que? É ancorar, é prender essa fita de magnésio no fio de cobre, ok? Que está ligado a uma
rolha de borracha. Tá? Vai usar ali o alicate, vai prender a fita de magnésio. Bruno, por que um fio de cobre? Gente, eu só preciso que o material, no caso, o cobre, seja inerte, porque a gente vai usar ali só como um suporte do magnésio para colocar ele em contato com a solução de ácido clorídrico. Então tem que ser alguma coisa ali que suporte o magnésio e que não reaja, tá bom? Aí, ó, fizemos aí essa parte da pesagem do magnésio. Importante anotar aquela massa ali também. Beleza? Então, vamos ver aqui os próximos passos. Na sequência, o que a gente vai ter aqui? A gente vai inserir 40 ml da solução de ácido clorídrico no eudiômetro. Beleza. O eudiômetro é aquele tubo longo, tá? Na sequência também, completar o volume dele com água destilada. Não agitar o eudiômetro ainda, tá bom? E aí introduzir aquela rolha que contém o magnésio, ok? Para vedar o eudiômetro. Então, vamos lá. Fazer os passos 3, 4 e 5, beleza? Vamos ver aqui então essa etapa. Vamos lá? Tá? Então, a solução ácida transferida para um becker. Vamos medir ali aproximadamente o que? 40 ml da solução ácida. Essa quantidade, gente, já garante que eu vou ter uma quantidade de ácido clorídrico em excesso em relação ao magnésio. Por que isso é importante? Porque a gente quer que o magnésio seja o reagente limitante, que sobre o ácido, né? E que todo o ácido consiga consumir todo o magnésio. Todo o ácido assim, vai sobrar, ele está em excesso, né? Mas que seja uma quantidade suficiente para consumir todo o magnésio que a gente mediu. Agora, o técnico aqui está transferindo esses 40 ml da solução de ácido clorídrico, 1 mol por litro, para o interior daquele tubo longo que a gente falou, que chama eudiômetro, né? Na sequência, ele vai completar com água destilada. Então, a água destilada vai ficar nessa parte superior, ele não vai agitar o eudiômetro. Beleza? E aí, vamos tampar o eudiômetro com a rolha que está ancorada ali no fio de cobre ou magnésio. Tananana. O que vai acontecer? Vamos lá, vamos lá. Ao tampar, rapidamente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai tampar com a rolha, inverter o sistema com o eudiômetro, com cuidado, e inserir dentro de um becker que tem a água da torneira, aquele becker maior, e prender o eudiômetro no suporte universal, tá bom? Beleza? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Vamos lá, vamos pensar aqui no que vai acontecer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na hora que você inverter o seu sistema e inserir aqui dentro, aquela solução de ácido clorídrico que estava no fundo vai começar a descer. E aí vai encontrar o quê? O magnésio. Na hora que o ácido clorídrico encontrar o magnésio, a gente vai ter a produção de quem? De gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio pouco solúvel e denso, ele vai começar a subir, acumulando aqui no fundo do eudiômetro e aí aumentando a pressão. Como a rolha está furada, o que vai acontecer? O hidrogênio vai pressionar o líquido e aí essa coluna de água aqui começa a descer pelo tubo. Até quando que vai descer? Até você ter um máximo de produção de gás hidrogênio. Beleza? Aí você vai ter o máximo de hidrogênio produzido e retido aqui no interior do eudiômetro. Tá bom? Então vamos lá? Vamos
Vamos observar essa etapa, tá? Momento aqui em que a rolha é colocada no eudiômetro. Então vamos lá. Colocou a rolha, a parte de cima tem água, né? Inverteu, a solução ácida vai começar a descer. Ele vai inserir dentro do tubo não, dentro do becker que contém a água, beleza? E aí, na hora que o ácido começar a entrar em contato com o magnésio, olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Reparem as bolhas já sendo formadas pela produção do gás hidrogênio. E aí, rapidamente, esse hidrogênio começa, né, a subir. E à medida que ele vai subindo, aumentando a pressão lá em cima no eudiômetro, que vai fazer com que a água se desloque, né? O nível de água vai descendo. Tá vendo? E isso, gente, vai ser feito, né, vai deixar o magnésio reagir ele completamente. Até essa lâmina de magnésio aqui, ó, ela sumir, indicando que a reação já cessou, né, por completo, ó, como está diminuindo, e que todo o hidrogênio já foi produzido a partir daquela quantidade de magnésio medida. Beleza? Então essa é a ideia. Na sequência, a gente vai ter todo o hidrogênio ali, ainda está sendo liberado, né? Quando a produção de hidrogênio se encerrar, aí você vai ter o hidrogênio ocupando, né, essa parte aqui de cima do eudiômetro, tá vendo? E eu vou ter ali um nível de água aqui na coluna d'água também, tá? É importante a gente anotar esse volume. Só que o seguinte, tem uma questão aqui. A gente não vai medir direto o volume ali em cima no eudiômetro. Primeiro você tem que ter muita atenção que na hora que você inverter o eudiômetro, a escala está invertida. Aqui em cima está 50 ml, reparem que aqui é 36,5 por aí, né? Então a diferença aqui, né, é a diferença da escala que vai te dar o volume. Só que essa medida, para ser mais fidedigna, ela deveria ser medida no mesmo nível de água. Então a gente tiraria o eudiômetro aqui e colocaria num recipiente que contém um líquido, tá? Mas teria que ser mais comprido, como uma proveta de 1 litro, por exemplo. E aí você ia nivelar esse nível aqui, ó, de água, esse nível aqui, com o nível externo do recipiente, tá bom? A gente ia fazer uma medida, por exemplo, colocando esse eudiômetro numa proveta maior, e aquele nível externo, lembra aquele próximo ali de 36,5, um pouco menos, né? A gente ia nivelar no nível de água dessa proveta maior. Por que disso? Para garantir que você está medindo o volume nessas condições aqui, ó, pessoal. Okay? O que acontece? Vê aqui, ó. Depois que todo o magnésio cessou, a reação, né, ele foi consumido, então você já teve o máximo de hidrogênio aqui em cima, ok? Então esse hidrogênio todo já subiu, você tem uma coluna de líquido, e aí, reparem o seguinte, o que mantém essa coluna de líquido aqui? O que mantém é a pressão atmosférica, tá? Eu vou colocar só de um lado aqui, ó. A pressão atmosférica, essa pressão atmosférica aqui, ela está equilibrando a pressão exercida pelo gás no interior do eudiômetro. E quem que você tem no interior do eudiômetro?
Você tem o gás hidrogênio que foi produzido, e aqui, obviamente, você vai ter, numa certa condição de temperatura, vapor de água também. Então você tem vapor de água e hidrogênio nessa parte superior, e além disso tem o peso dessa coluna de líquido aqui, ó, ρGH. A pressão atmosférica está equilibrando a pressão do gás mais essa coluna de líquido. Então, para facilitar a nossa vida e para a gente eliminar a influência dessa coluna de líquido, a gente retira o eudiômetro desse sistema ao final, leva para um outro recipiente, como esse aqui que eu mostrei para vocês, ó, uma proveta, né, de 1 litro, e aí nivela aquela parte ali que tem essa coluna para a interface aqui interna do eudiômetro seja coincidente com a interface do líquido no exterior. Porque aí nessas condições, se a gente for medir o volume nesse caso aí agora, a gente pode falar aqui o seguinte, ó, a gente pode falar que como não vai ter mais a influência da coluna de líquido, a pressão atmosférica é exatamente igual à pressão do gás hidrogênio, mais a pressão de quem? De vapor de água. Essa aqui está tabelada para vocês em função da temperatura. Então, se a gente sabe a pressão atmosférica e sabe a pressão de vapor de água, a gente consegue, aqui por uma subtração simples, encontrar a pressão de hidrogênio. A pressão de hidrogênio vai ser a pressão atmosférica menos a pressão de vapor de água. Bruno, mas aonde que eu vou encontrar esses valores de pressão de vapor de água? Eu coloquei para vocês aqui no estudo dirigido, tá bom, pessoal? Então, se você for aqui no estudo dirigido, nessa tabela 1 aqui, você tem a pressão de vapor de água em diferentes temperaturas. Nós vamos assumir que a temperatura que esse experimento foi feito está destacada aqui para vocês a temperatura de 27 graus. Então, a 27 graus, cerca de 26,7 milímetros de mercúrio corresponde à pressão de vapor de água. Tá bom? A pressão atmosférica também foi dada para vocês aqui em cima, é de 688 milímetros de mercúrio. Então, você consegue, pela subtração, né, da pressão atmosférica da pressão de vapor de água, descobrir qual que é a pressão exercida pelo gás hidrogênio. Ah, Bruno, mas ele está me pedindo em ATM. Não tem problema nenhum, né? Ele está te pedindo em ATM, mas você pode fazer a conversão de ATM para milímetro de mercúrio. É super simples, né? Para fazer isso, a gente só colocar, se você jogar no Google, né, você vai ver a conversão. Um ATM é 760 milímetros de mercúrio, tá vendo? Então, depois que você encontrar a pressão do hidrogênio em milímetros de mercúrio, basta converter para ATM sem maiores problemas, beleza? Tranquilo? Então tá, vamos só voltar aqui para ver se vocês pegaram aqui mesmo, tá? Então, olha só. Depois que a gente fez aquilo tudo, a gente vai anotar o volume do gás, do jeito que eu mostrei para vocês, né? Tirando do eudiômetro, passando para uma proveta maior e tudo. Anota aquele volume pela diferença na escala do eudiômetro, é o volume ocupado pelo gás hidrogênio. A gente vai descobrir também qual é a pressão, em função da subtração da pressão atmosférica pela pressão de vapor de água, conforme eu expliquei aqui para vocês também. E a temperatura a gente mede com um termômetro simples, né? E encontra a temperatura do laboratório. No caso aqui eu coloquei para vocês como se ela fosse 27 graus. Tá bom? Aqui no estudo dirigido pede para vocês escreverem a reação química balanceada, que eu já coloquei aqui para vocês, né? Então, qual que é a reação química balanceada do nosso processo? É o magnésio reagindo com ácido clorídrico para formar cloreto de magnésio e gás hidrogênio. Repare que eu tenho para cada 1 mol de magnésio consumido a mesma quantidade de hidrogênio. Então, como vocês mediram a massa do magnésio, se você pegar a massa do magnésio e dividir pela massa molar dele, que você vai encontrar na tabela periódica,
você vai descobrir o número de mols do magnésio. E como a relação é 1 para 1, o número de mols do magnésio é exatamente igual ao número de mols de hidrogênio que foi produzido. Concordam? Então a gente vai medir o volume, medir a temperatura, descobrir a pressão pela subtração da pressão atmosférica menos a pressão de vapor de água e também descobrir o número de mols de hidrogênio a partir do número de mols de magnésio. A gente vai ter P, V, N e T. E a partir disso, vocês já devem imaginar que a gente vai conseguir calcular quem? As nossas constantes, né? A nossa constante dos gases. Beleza? Então, vamos ver aqui. Aqui é para determinar a pressão, já expliquei para vocês. Na sequência, vocês vão completar essa tabela aqui, ó, com os valores de massa de magnésio, quantidade de matéria, pressão, volume de cada experimento. Naturalmente, gente, as massas, cada um de vocês iam fazer no laboratório, né? Seriam 6 grupos, medindo massas diferentes, com massas diferentes de magnésio. Quanto maior a massa de magnésio, mais magnésio reage, mais hidrogênio vai ser produzido. E aí, naturalmente, o volume ocupado pelo gás também aumenta. Então, eu coloquei os dados experimentais para vocês aqui. A partir das massas de magnésio, vocês conseguem descobrir o número de mols de hidrogênio, igual eu comentei. A pressão, né, vai ser sempre a mesma, né? Ok? A gente vai ter ali a pressão dada pela pressão atmosférica menos a pressão de vapor de água. Então, a gente vai ter uma mesma pressão. E depois, a gente vai ter que fazer esse cálculo dessas colunas aqui, que eu vou mostrar para vocês a importância delas. Vocês vão pegar o valor da pressão vezes o volume, tá? Pressão convertida para atm e volume para litro. E aí isso vai ser a penúltima coluna. E a última coluna vai ser o número de mols de hidrogênio vezes a temperatura, os 27 graus, convertido para Kelvin. Tá bom? Beleza. E aí vocês vão completar essa tabela, tá? Com os dados utilizando diferentes massas de magnésio. E aí, aqui pede para vocês construírem um gráfico, tá? Mostrando aqui a relação entre o volume de gás de hidrogênio produzido com a quantidade de matéria de cada experimento. Olha, quanto mais hidrogênio você produzir, maior vai ser o volume que ele vai ocupar. Então, isso tende a ser uma relação linear, vocês concordam? Então, se a gente tiver aqui construir um gráfico de volume em função da quantidade de matéria, a gente vai obter aí algo, a gente vai colocar ali os 6 pontos do experimento, pode fazer uma regressão linear. Quando a gente fizer uma regressão linear, a gente vai encontrar uma expressão do tipo y é igual a ax mais b, em que esse coeficiente linear aqui, a, ele vai ser delta y sobre delta x, vai ser a inclinação daquela reta, e ele vai me dar o quê? Esse a vai ser o volume dividido pelo número de mols, ou seja, você vai encontrar o volume molar para o gás hidrogênio. Perfeito? Tranquilo, né? Então tá. Ah, Bruno, beleza. Então eu faço isso, faço a regressão e encontro o volume molar. No item 5, ele pede para utilizar os dados da tabela 2 também, só que agora você vai construir um gráfico da pressão vezes o volume de hidrogênio em função do número de mols vezes a temperatura. E fazer também uma regressão linear para interpretar o resultado. O que a gente vai obter nesse caso aqui, gente? Nesse segundo gráfico, a gente vai obter o seguinte, né? Em um gráfico de pressão vezes volume, né? Ó, por número de mols vezes temperatura, o que eu vou ter? Eu vou ter os experimentos, os 6 experimentos, vou traçar uma reta que melhor se ajusta, vou encontrar aqui uma expressão de uma reta, y também igual a ax mais b, beleza? E essa inclinação aqui, a, no caso, ela vai ser igual ao quê?
Essa inclinação A vai ser o ΔY, né, que vai ser em unidade de PV, sobre o ΔX, que é NT. Então, a relação de PV sobre NT, esse A aqui vai me dar quem, gente? Esse A aqui, ele vai ser igual a constante R. Eu tenho a constante medida em ATM por litro sobre mol por Kelvin. Então a gente vai encontrar aquele valor de constante tabelada perto daquele 0,082 atm litro mol menos 1 Kelvin a menos 1, tá? Que a gente vai obter graficamente também a partir dos dados da tabela 2, perfeito? Então vamos lá, quase acabando, hein? E por último, vocês vão utilizar as equações de estado, tá? Para calcular o valor de R também, para completar a tabela 3, utilizando aqui, né, os dados de cada um dos grupos, de cada medida experimental feita com massas distintas de magnésio. Eu coloco aqui para vocês um espaço para vocês deixarem registrados os cálculos. E o que vocês vão ter que fazer? Basicamente, vocês vão ter que aplicar as expressões, tanto a expressão de Van der Waals, tá? Quanto a expressão dos gases perfeitos, tá? Vocês vão isolar o R e encontrar, porque vocês têm, afinal de contas, a pressão, o volume molar, a temperatura. Aí você fala, Bruno, mas eu não tenho o A e o B de Van der Waals. Tem sim, tá? Eu coloquei para vocês aqui, no caso do gás de hidrogênio, quais são os valores das constantes de Van der Waals para eles. Então vocês vão isolar o R, calcular o R para cada um dos experimentos, utilizando a expressão do gás perfeito e utilizando a expressão de Van der Waals. E por último, também determinar o erro percentual dos experimentos, né? Então lembra daquele erro percentual que a gente calculou? Você vai pegar o valor medido menos o valor tabelado, tá? Sobre o valor tabelado. E aí, como é percentual, você vai multiplicar o módulo disso por 100. É o que vocês fizeram em experimentos anteriores também. Bruno, qual o valor tabelado? O valor tabelado para a constante dos gases esperado nas unidades de ATM, litro, Kelvin a menos 1 e mol a menos 1. Tá bom? E aí a gente vai ver o quanto que está destoando os valores de R calculados dos valores tabelados pela expressão do gás perfeito e pela expressão do gás de Van der Waals. E aí, analisando esses percentuais, você vai se posicionar, né, e explicar como que está sendo o comportamento do gás hidrogênio em baixas pressões. Ele está se comportando idealmente? Sim ou não? Ou nesse caso a gente precisa realmente utilizar o ajuste do gás perfeito? Tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa aqui mais um espaço, né, para vocês colocarem todos os dados, todos os cálculos passo a passo. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula e fico disponível aí para as dúvidas de vocês.